Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho. Vamos aí estudar a Palavra de Deus. Bom, o título da lição desse dia é Evangelho segundo Jesus. Bom, ele pede para a gente ler Marcos, a lição pede para a gente ler Marcos 1, verso 14 e 15. Diz aqui: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui nós vemos as três partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou, né? Ele falou que o tempo está cumprido, né? O reino de Deus está próximo e arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus aqui está pregando a palavra, falando que o tempo está cumprido, ou seja, ele está se referindo aí à profecia dos 2.300 anos citados lá em Daniel 9, 24 a 27, né? Ou podemos falar, se refere também à profecia, né, das 70 semanas, que foi cortada da profecia dos 2.300 anos, não é isso? Ou seja, ela faz parte de uma profecia maior de 2.300 anos. Então nós vemos aí que parte, né, dessa profecia se cumpriu lá no batismo de Jesus, depois do qual ele foi ungido com o Espírito Santo e começou o seu ministério, como é relatado lá em Atos 10, verso 38. Então nós vemos aí a extraordinária profecia citada em Daniel 9, 24 e 27, das 70 semanas, é ilustrada da seguinte forma. Nós sabemos que um dia é representado por um ano. Você pode ver isso lá em Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6. A profecia tem seu início, né, em 457 a.C., com um decreto aí emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, e concluindo na obra aí da restauração de Jerusalém. Você pode ver isso em Esdras, capítulo 7, não é isso? Então nós vimos aí que 457 é o início da profecia, né, tanto das 70 semanas, que é cortada da profecia dos 2.300 anos, né, ou podemos dizer também que as 70 semanas se referem a 490 anos, não é isso? Bom, o período aí das 69 semanas proféticas se estenderia até 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus foi batizado e ungido com o Espírito Santo no início do seu ministério. Sua crucificação ocorreria 3 anos e meio depois, não é isso? A conclusão da 70ª semana ocorreu em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do Evangelho começou a chegar aos povos gentios. Então nós vimos aí que 7 anos, né, se passaram. Depois, ou seja, 483 anos depois, houve aí o batismo de Jesus, que foi em 27 depois de Cristo, como nós relatamos aqui, e o ministério de Cristo aconteceu 3 anos e meio depois do seu batismo, né? E sua morte aconteceu em 31 depois de Cristo, né? E como nós vimos aqui, a conclusão dessa profecia das 70 semanas ou 490 anos aconteceu em 34 depois de Cristo, quando o Evangelho, né, começou a chegar aí aos povos gentios. Bom, umas pessoas, quando fala aí, né, quando Jesus fala em Marcos aí que o reino está próximo, eles entenderiam que Cristo seria, né,
um rei terreno, mas na verdade Cristo estava anunciando que queria ser cumprido no seu ministério, né? A pregação do Evangelho, e com a sua morte, né? Cessaria as ofertas, sacrifícios, né? Porque Cristo havia morrido por mim e por você, dado a sua vida, e agora Ele pede para mim e para você que aceitem a sua graça e se arrependam, né? E aceitem Cristo e o Evangelho da salvação. Não é isso? Então, que você e eu possamos pregar a palavra de Deus, né? Pregar o Evangelho da salvação, para que as pessoas possam aceitar essa graça de Cristo, se arrepender, né? Para que haja salvação para eles, para que eles possam ganhar o galardão da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma quinta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.